Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 1 deste novo trimestre e o título da lição é Adultério Espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Oséias, um profeta menor. Está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira, que é doutor em Antigo Testamento e também ele é atualmente o reitor do SALSI para a América do Sul. Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, pastor Choque. Vamos fazer uma oração e assim depois daremos sequência a nosso esboço. Por favor. Oremos. Bondoso Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, neste momento, ó Pai, ao abrirmos Tua Palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, que nos conduza nesse estudo desses profetas menores e que realmente nos conduza a compreender melhor Tua Palavra, por Jesus. Amém. Amém. Faz alguns anos, meu irmão mais velho recebeu de presente uma raposinha, um animalzinho pequeno, aquele que parece cachorro, mas não é cachorro, é raposa mesmo. Mas ele criou como se fosse um cachorro mesmo, dava alimentos de cachorro e tudo demais. Ele começou a crescer, só que não latia, era diferente dos outros. Quando começou a crescer, ele começou a destruir a casa, enfim. Ali sim que ele decidiu colocar atrás algumas grades aí na casa, na parte de atrás, no quintal. Só que logo ele saiu de ali e começou a perseguir as galinhas do vizinho. E isso começou a dar prejuízo para ele. Assim que ele começou a se sentir pressionado para deixar aquela raposa. Uma noite, quando ele estava dormindo, ele profundamente dormido, ele sentiu que alguma coisa pesada estava subindo pela cama. Estava naquela escuridão. E aquela coisa pesada subia e lentamente ia para seu corpo. Rapidamente, com sua juventude, ele jogou aquela raposa contra a parede e ligou as luzes. E era aquele animal que estava querendo atacar seu próprio dono. Era tão querido, se dava tão bem de dia, mas de noite algum instinto levou para atacar seu próprio dono. Aí ele fugiu totalmente e ele não conseguiu mais voltar. Meu irmão buscou, procurou vários dias, até que um dia estava indo pela estrada e divisou de longe aquele animal que estava deitado no chão. Ele achou que estava deitado, mas quando chegou, se aproximou, estava sangrando. Algum carro tinha atropelado a ele. Ainda estava com vida, levantou seus braços e disse: por que você fugiu? Por que você não ficou? Parecia que a raposa queria dizer: eu não queria fazer, mas eu fiz. Eu tenho vergonha, eu não queria voltar. E você não me ia perdoar jamais. Enfim, um drama entre raposa e dono. E em seus braços ele morreu. Esse drama nos relembra a todos nós que existe em nós uma natureza que trai a Deus. E o tema desta lição, o foco é aprenderemos como o Senhor lida com seu povo em meio da rebeldia e adultério espiritual. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a tomar duas partes, dois itens nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, infidelidade e em segundo lugar, promessa de restauração e perdão. Infidelidade e promessa de restauração e perdão. Na primeira parte da infidelidade, Dr. Siqueira, qual era o contexto desse profeta menor, chamado Oséias, em relação à infidelidade e tudo isso? Pastor Choque, quando nós olhamos a Bíblia, abrimos o livro de Oséias, o primeiro verso ele nos dá o contexto de quando ocorreu essas palavras proféticas. Diz ali que ocorreram, foram as palavras de Oséias, que ocorreram nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, diz ali, filho de Joás, rei de Israel. O profeta Oséias profetizou para o reino do norte. Lembra que aqui o povo de Deus estava dividido em dois reinos. O reino do norte, que era
chamado Israel, que tinha os 10 tribos, e o Reino do Sul, que tinha Judá, Benjamim, não é? Com um centro capital em Jerusalém. No Reino do Norte, a capital era Samaria. Não é? E qual o contexto ali? Nós estamos nessa época desse Jeroboão, filho de Joás. Jeroboão, filho de Joás, é um descendente de Jeú. Desde que separou o Reino do Norte, o pessoal sempre andou se afastando de Deus. Né? Jeroboão, o primeiro Jeroboão, que não é o mesmo, foi que separou com o Reino do Norte. Este outro Jeroboão. É o primeiro Jeroboão. O primeiro rei do norte também se chamava Jeroboão, Okay. filho de Nebate, ou Nabate. Não é? E esse foi que separou o Reino do Norte. Né? Quando Roboão, filho de Salomão, diz ali, não quis ouvir o pedido do povo, não é? Esse Jeroboão separou. Deus tinha prometido que ele seria rei do Reino do Norte. Mas ele cometeu um pecado que foi mortal. Com medo que as pessoas fossem a Jerusalém adorar a Deus, ele então disse, se o pessoal vai, eles vão voltar à casa de Davi. Então o que eu vou fazer? Vou fazer que as pessoas fiquem adorando a Deus aqui no Reino do Norte. E para fazer isso, como que eu vou fazer isso? Aí ele misturou a religião de Deus com a religião dos cananitas, dos povos vizinhos de Israel. Ele colocou bezerros de ouro para que as pessoas adorassem a Deus em Betel e em Dan, não é? E aí as pessoas começaram a misturar a religião verdadeira com as religiões pagãs. E misturaram as duas coisas, não é? Pensando que adoravam a Deus, mas adorando ídolos. Pensando que Baal e Jeová eram o mesmo Deus. E começou essa confusão que acabou levando à apostasia em Israel. E Jeroboão aqui, ele tinha esse mesmo problema. Jeú tentou fazer uma reforma, mas teve o mesmo medo e continuou na prática desses pecados. Não é? Jeú acabou com a casa de Acabe, que abertamente adorou a Baal e desprezou Jeová. Jeú diz, não, eu amo Jeová, vou seguir a Jeová. Mas com medo que fosse adorar em Jerusalém o pessoal que seguisse ao Deus de Israel, não é? Ele misturou também. E aí, este é o problema. Um povo que pensava adorar a Deus, mas adorando a ídolos, adorando a bezerros de ouro, misturando a verdadeira religião com a religião falsa. E tudo isso nos dias de Oséias. E este é o contexto que Oséias tem de pregar a Israel. E até porque o nome de Baal também tem a ver com o nome de Senhor, né? Exatamente. A palavra Baal, o significado dele é Senhor. Então, assim, não, eu adoro o Senhor, eu adoro a Baal. Né? Elias, nos dias de Acabe, diz, vamos saber quem realmente é Deus. Okay. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Jeová é Deus, seguiu. E as pessoas dizem, bom, é verdade, mas por que ele falou isso? Porque havia confusão. Pessoas pensavam, Baal, Deus é Senhor. Se eu chamo ele de Baal ou de Jeová, é a mesma coisa. Como outras pessoas dizem hoje. Não importa como chamá-lo, a gente pode chamá-lo de Deus, mas será que ele não é Buda? Será que ele não é Deus? Qualquer Deus. São diferentes nomes, mas é o mesmo Deus. Muitas pessoas pensam que isso é verdade, mas a Bíblia adverte que não é. É verdade. E agora, no contexto desta infidelidade, Deus dá uma estranha ordem a Oséias, né? Que se casar com uma mulher prostituta. Por trás dessa ordem tinha uma lição que Deus queria mostrar, não é assim? O que é estranho é que a infidelidade normalmente é como fruto de um casamento que não está indo bem, né? O esposo maltrata a esposa, o esposo abandona a esposa, não dá atenção à esposa e aí ela vai e busca outro marido. Mas no caso de Oséias não aconteceu isso, né? Ela foi embora porque ele era atencioso, era muito bom pai, esposo, enfim, mas ela foi embora. Que lições nós podemos sacar disso? Olha, Deus escolheu uma metáfora, um exemplo bem preciso para representar o que estava passando entre ele e Israel na época. Não é? A Gomer, essa mulher, Deus diz, vai procura uma mulher adúltera, ou fruto de adultério, mas que vive no meio de adultério. E é uma mulher que é propensa a adultério. Então, a vontade dela de adulterar não era porque o marido era mau, é porque ela tinha essa propensão. Okay. Como os filhos de Israel também olham para outros deuses. Ou seja, essa experiência com Gomer é para representar essa tendência pecaminosa que havia no povo de Israel de deixar o verdadeiro Deus
e buscar os deuses, outros deuses, a deuses que não existem, se prostituir com outros deuses. Porque essa imagem de casamento é uma das imagens que a Bíblia usa para esse contexto de aliança. Existe senhor e servo, pai e filho e esposo e esposa, todos representando essa relação de Deus com o seu povo. Não é? Então Deus aqui quer explorar essa relação de marido-mulher. Um amor, um marido que foi traído, abandonado porque a mulher ela queria seguir outros amantes, queria seguir outras pessoas, buscar outros homens. E aí representar a situação de Israel na época. E isso mostrava a tendência natural, então, do povo de Israel de se afastar de Deus. Promessas de restauração e perdão. O que fez Oséias, então, agora para recuperar a sua esposa? Então é curioso ver aqui que a esposa o abandona totalmente. Sim. Primeiro, ela tem 3 filhos que no texto fica um pouco em dúvida se são filhos dele mesmo ou são filhos da prostituição, de amantes. Não é? Mas ela, no momento, resolve ir embora, o abandona. Ela vai embora. Não é? Ela abandona o marido e deixa os 3 filhos com ele. E vai embora atrás dos seus amantes. Mas o texto bíblico diz que ela chega no momento que a situação dela não está boa, porque os amantes a abandonam e ela é vendida como escrava no mercado. Porque os amantes não se importavam com ela. O marido se importava com ela. Mas os amantes não, os amantes queriam somente se aproveitar dela. E ela então, numa situação difícil, ela vai ser vendida como escrava. Aí Deus dá uma ordem estranha que aparece lá no capítulo 3. Vai e compre-a de novo. Ou seja, vai lá, a sua esposa que te abandonou está sendo vendida como escrava, não é? E você vai comprá-la para você de volta. Incrível, né? E no capítulo 2 diz, e fale ao seu coração, leve ao deserto, conquiste-a de novo, né? E você faça uma aliança com ela de novo, como no início, como o Deus de Israel quer fazer com os filhos de Israel. Comprar dos seus pecados, não é? Falar ao seu coração, restabelecer a aliança e restabelecer o relacionamento entre Deus e o seu povo. Que maravilha. E isso é o que Deus faz com o seu povo, não? Se aproxima, o comprou de novo, está disposto a pagar todo o preço que seja necessário para recuperar seus filhos, sua esposa, neste caso, que representa todos nós e todos nós que nos afastamos de Deus. Vamos passar rapidamente agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Qual é a diferença entre saber coisas a respeito de Deus e conhecer a Deus? Há uma diferença grande. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. De que conhecimento está falando aqui a palavra de Deus? É curioso ver, pastor Choque, que o conhecimento não é tanto do que está escrito na Bíblia. Na época de Oséias e Amós, que era paralelo, nós iremos estudar também, diz que as pessoas obedeciam até muitas coisas que estavam escritas na Bíblia, fazendo aquilo que estava. Mas o conhecimento que Deus está falando aqui é essa vida com Deus. Nós temos de conhecer, mas também viver, tornar uma realidade. Aquilo que nós conhecemos deve ser fato na nossa vida. Não é? Não deve ser somente teoria, deve ser fato. Não é? E esse era um problema na época. Um conhecimento intelectual, teórico, misturado às vezes com erro, mas desconectado totalmente da vida prática. As pessoas na época faziam coisas contrárias àquilo que elas conheciam e, portanto, na verdade, isso demonstrava que elas não conheciam de fato a Deus. Interessante. Vamos passar agora à última parte do nosso esboço, a criatividade. Uma pergunta que nós nos fazemos hoje é como conhecer uma pessoa. A forma de conhecer uma pessoa, sem dúvida, é por meio da comunicação. Falando, conversando, caminhando juntos, comendo juntos, nos aproximando cada vez mais, conhecemos mais a essa pessoa. Quanto nós mais nos aproximemos de Deus, mais o conheceremos. Por isso que talvez seja tão oportuno, nesta primeira lição, tomar uma decisão fundamental. O que pensam? Poder
nos aproximar de Deus todos os dias, através do estudo da Bíblia, da oração, da lição da escola sabatina, e que essa experiência nos leve a actuar. Por isso, nesta última parte da lição, a palavra apropriada para a criatividade é actuar. Como nós vamos actuar? Se nós conhecemos a história de Oséias e como aconteceu tudo isso, como se aplicou o tempo de Israel e como se aplica ao nosso tempo, tudo bem até ali. Mas se nós não tomamos uma decisão, uma actuação frente a tudo isso, então a lição não serviu de muito. Por isso eu te convido, rapidamente, neste momento, a tomar uma decisão. Vamos nos conectar com Deus, comunicar com Deus todos os dias. O que pensas? Se você já faz, vamos continuar. Se você faz um dia sim, um dia não, vamos tomar a decisão e vamos pedir que Deus nos ajude a conectar-nos com Ele, comunicar-nos, conhecer a Deus e possamos amá-lo e segui-lo e fazer sua vontade sempre. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Queremos que o Senhor nos abençoe e que possamos estar em seus braços sempre. Que esse esforço enorme e grande que o Senhor faz para nos trazer de volta possa ser uma realidade e nós possamos te conhecer e poder ser amigos e ser salvos por tua graça. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém.